E aí galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo do Vulcanes. E hoje a gente vai falar sobre o último episódio, o penúltimo episódio de Westworld, né? Que é focado no Homem de Preto. Mas tem umas coisinhas aí também que a gente vai estar comentando. Primeiro de tudo, vamos introduzir nosso amigo Fernando. Oi, Ele gente. também é super fã de Westworld e vai estar aqui comentando com a gente esse episódio. Então vamos lá. Primeiro a gente vai começar falando o que a gente achou do episódio, né? Sim. Eu gostei bastante. Eu tava muito ansiosa pra saber mais sobre o Homem de Preto. Uhum. Apesar que a gente sabe de algumas coisas bem fragmentadas Sim. nessa temporada. Mas esse foi focado realmente nele. Sim, Aham. explicou bastante coisa. Exatamente. Principalmente sobre o suicídio, né? A morte. Da mulher dele, O que Eu esqueci, foi- Juliet, né? Juliet. Juliet. A gente viu que foi realmente por causa dele, Sim, né? ele é o culpado. Porque ela... E que ele é o vilão da história. Um dos, né? Um Que ele dos. também não é A o gente vai estar único. comentando quem realmente é o vilão. É. Né? Se realmente tem vilão e mocinhos nessa história. Pois é, se todo mundo tem uma parcelinha de culpa aí, de todo mundo. Nunca Ela me escuta, convenceu. né? Ela escuta lá o discurso dele, né? Falando dessa mancha, né? Que a gente acredita que seja uma coisa relacionada mais ao caráter dele, né? A personalidade dele do que uma coisa física. Isso. E ela, automaticamente, ela já tava assustada. Ela fez, não, vou sair daqui. É, mas Vou o fazer que- check-in. Mas o que é que tu achou do episódio? Eu achei massa. O personagem do Homem de Preto sempre foi um dos meus favoritos. E eu sempre quis saber mais sobre ele, sobre a história dele fora do parque. E deu pra gente entender médio um pouco essa relação dele com o parque, essa relação dele com a família. Então, eu achei massa. Eu achei muito interessante. Não barrou o episódio de antes, Sim. mas eu gostei. Deu pra explicar muita coisa em relação a dúvidas que pelo menos eu tinha desde o começo da temporada, da segunda temporada. Justamente com o suicídio da esposa William. de William. E ver toda a paranoia dele em cima do mundo de Westworld, da paranoia entre a vida até privada dele, tipo, deu pra dar... Ainda não deu pra completar tudo que a gente precisa saber Ainda sobre o falta alguma personagem. coisa. Falta alguma coisa, Tem umas a gente vai peças descobrir ainda o que é. Não acredito que seja nessa temporada, Uhum. mas... E aí fica naquela teoria, porque muita gente tava comentando, inclusive nas redes sociais, que a jornada do Homem de Preto ia acabar nessa temporada. Muita gente acreditava, inclusive, que ele ia se matar nesse episódio. O que não aconteceu. O que não aconteu, se você chegou aqui de paraquedas, vai ter spoiler. Muitos. Uhum. Então a gente vai falar. Tem condição de falar do episódio sem falar Pois é. com spoiler não, minha gente. E aí, assim, eu acredito que ou ele morre nessa temporada, ou essa chave, né, essa coisa que tá faltando pra saber mais sobre ele, vai ser revelada nesse último episódio, apesar não, né, vai ser um episódio longo, então a gente pode ter sim resposta sobre isso, ele morrer, a jornada dele acabar, ou o Ed Harris vai estar de novo na terceira. Eu acho que tipo, a história dele ainda tem muito que ser explorado. Então não acho que a história dele vai acabar agora mesmo, sabe? Talvez, tipo, explique bastante, como explicou agora no episódio, mas acho que ainda tem muito a ser explorado ainda. Isso. Total. Falando nele, vamos começar pelo núcleo dele, né? Sim. A filha dele. A filha dele. A filha dele, esse episódio mostrou que a filha dele era uma humana, né? Com toda aquela questão do scanner, do pai, que ele escondeu, não sei o que, blá 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 blá. Só eu tenho minhas dúvidas ainda, porque eu analiso muitas coisas. Mas tem justamente essa história do scanner, né? Ele explicou que o scanner ficava no chapéu. Ele revela onde, né? Onde Esse ele projeto consegue. dele, Isso. né? Eu fiquei chocado. Esse projeto dele, que a gente já meio que sabia, né, da questão de querer da clonagem, né, Da imortalidade, né? da imortalidade dos anfitriões, não, dos visitantes. E foi interessante de ver isso, da questão de como eles faziam isso.
E a questão mesmo da filha dele, nessa de tipo, ela é uma host, ela não é, entendeu? Isso ficou, né? Sendo Exatamente. questionado. E acabou que o psicológico dele tá tão perturbado, ele tá tão loló, que ele acabou atirando na própria filha. Eu não sei, tipo, o episódio foi legal porque mostra essa narrativa dele lá fora, com a mulher, essa relação familiar. É interessante também a gente ver, né? Eu fiquei reparando que o Logan tinha um problema com a heroína, Sim, né, com as sim. drogas e tal, e ela tinha um problema com álcool. E devido mesmo à relação deles com marido e mulher também. Uhum. Né? E ele tinha, o vício dele era o parque. Isso. O vício dele era essa obsessão pelos hosts, pelo parque. É porque Sim. as falas, os diálogos deles dois é muito dúbio. Parece ser metáforas, mas talvez não seja. Porque várias vezes ele fala que não pertence àquele mundo e tal, e você fica, porra, ele é um anfitrião. Ou não, ele só tá falando isso porque ele ficou doido, sabe? Tipo, paranoico. A Juliet conseguiu denunciar o gaslighting que o William fazia pra ela. Do tipo, não, ficava desacreditando ela o tempo inteiro. Total. Né? Você é louca. Você é louca, tudo normal. nada disso. Sabe? Vai dormir. Por ele se mostrando como sendo passivo da relação e ela como sendo a bêbada, a problemática, né? Até porque a gente vê, pelo que a filha dela fala, que ela já foi internada e tudo mais e tal. E ela fala que não quer voltar pra aquele lugar porque ela não é louca. Né? Sim. Então, isso é bem. E meio que deu pra reparar que ele jogava a mãe contra a filha também, né? Ela era totalmente desacreditada justamente pelo fato dela consumir muito álcool, ser, né, alcoólatra e tal. Desenvolver esse tipo de doença. É um homem passivo-agressivo, né? Mas é bem interessante porque a gente vê realmente, né, essa questão de que ele tá paranoico. Né? Quando ela encontra o card lá, que o Ford dá pra ele esconde e tal, o perfil, ela consegue ver tudo que ele fez. E todos os problemas que ele tem. Sim. Né? Perseguição, paranoia e tal. Quem realmente é o marido dela, né? Exatamente. Sim. E aí se junta, faz uma ligação exatamente com o que a filha dele falou pra o Aki no episódio 8, né? Que ela fala, ele tá doente. E a gente não sabia que doença era essa. Né? E é essa paranoia. Eu acredito que seja. A mesma coisa que eu acredito que seja a mancha, né? A tal da mancha que ele fala, que ele só consegue ver. Eu acho que é algo metafórico mesmo. Sim. Que é algo que é meio que o lado, o dark side dele, sabe? Que ele só consegue mostrar dentro daquele mundo que ele quer que seja real, né? Tipo, ele no mundo real, ele não pode ser quem ele realmente é. Né? Aquilo ali é uma fachada. Tudo que ele fala, tentei ser leal, tentei ser feliz, tentei ser um marido bom, pai bom e tal. Mas ele não é, ele é o canalha que tá ligado? Mas e ele declarando tudo isso pra esposa e ela fingindo que tava dormindo, né? Por isso que ela fez. Mas essa questão assim, porque a gente tá falando do William, mas assim, é essa questão. Porque é como se isso fosse um questionamento até pra gente, sabe? Tipo assim, será que todo mundo tem o seu Dark Side, meio que o parque, e você quando vai pra lá pro parque, todos esses caras, né, com muito aquário, muito dinheiro, vai pra lá, que só gente rica vai pra aquele parque. Então eles vão pra lá e fazem tudo. Não era só o William que matava a galera matava, a galera estuprava mulheres, a galera, sabe, tipo, fazia, acontecia, sem ninguém julgando. Então, tipo, meio que provando que todo mundo tem aquele seu lado que naquele mundo, você só pode ser real naquele mundo. Onde ninguém tá sendo julgado, sabe? Você tem permissão pra fazer aquilo. Sabe? Tipo, se você tivesse permissão pra ir nesse parque, você ia fazer o quê? Você ia ser realmente o bonzinho da história ou você ia pintar o site, sabe? Sim. E ele começou a ver isso. Ele começou a acreditar que aquilo ali é real. Que você só consegue ser real naquele mundo. Sim. É isso. Teve um encontro do William com o Ford, né? Na festa, no começo do episódio, onde eles meio que têm, porque são dois homens muito sérios, muito chiques, muito, sabe, então é aquela briga, aquela troca de faíscas assim, mas tipo muito, sabe, muito finos, muito finos, muito fina. E aí ele fala que sabe do projeto do William e isso
esse projeto fez com que eles meio que cortassem as relações. Tipo, E o só Ford não um aceitava. adendo, só um ponto. Eu acho que esse projeto é uma coisa muito fechada mesmo, porque até a própria empresa não é de acordo. Só acho que a Charlotte sabe desse projeto, sabe? A Teresa sabia, mas a própria filha dele disse que ia denunciar ele e tudo mais, né? E tal. Que ia prender ele e tal. Sim. E aí Ford não aceita esse projeto e fala que, tipo, foi a gota d'água e tal, não sei o quê. E aí ele passa aí o cartão, né, com a história do William no parque, né, que é o scanner. E ele vai embora, né, e ele fala assim, não, você vai ter mais um joguinho pra você. Aí fica, que jogo é esse? É esse que ele tá vivendo agora, né, tipo, Sim. tá deixando o cara mais doido ainda do que ele já é. Pra quê? Qual é o intuito? Destruir ele. Sabe? Ele quer destruir o William. Mas destruir, tipo, só por destruir? Não, destruir porque, tipo, é toda essa questão, tipo, ele que comprou A empresa. é ele que comanda tudo. Então, tipo, é como Ford fala. Duelo de deuses. Exatamente. Sabe? Um é dono e outro é criador, sabe? Tipo, uma coisa assim, mais ou menos. Aí, assim como o Ford fala, depois que a gente vai falar sobre isso, que é a conversa que ele tem com a Maeve, ele fala que, tipo, eles são, os hosts são as crianças dele, são os filhos e filhas dele. Então, querendo ou não, ele pode, por mais filha da puta que o Ford seja, ele tem um apreço muito grande por tudo aquilo que ele construiu. Então, ver outra pessoa metendo o bedelho, ele já fica meio assim, não. Sabe? Ainda mais o William, que é uma pessoa tão difícil, né? E aí é isso mesmo, é choque de monstro. Uma pessoa louca, né? Choque de monstro. Aí... Na verdade, os dois são loucos, né? É. Tanto Ford quanto o William. Só que cada um na sua loucura. Um megalomaníaco pra caramba e o outro paranoico, alucinado. Pois é. Aí fica nessa, tipo, o que é real, o que não é, sabe? O que é que eu sou, que é mentira. Da onde eu vim. Vários questionamentos. Depois a gente pode falar da Dolores, né? Dolores com o Ted. Sim. Porque eu acho que o núcleo do William casa muito com o que acontece com eles dois. Com certeza. Um espelho. Exatamente. A Dolores, ela chega lá, primeiro a gente vê ela falando com a Nação Fantasma, e aí ela tem aquela conversa de que, não, assim, tem os escolhidos, né? Que vai. Tanto que é interessante que eles chamam logo ela de ceifadora, né? Tipo, ó, você não vai ser assim não, como do jeito que você quer, não. Sim. E ela, tipo, não vai ser assim do jeito que vocês querem. E aí Ted vai lá, mata e tal. E depois, quando eles estão juntos, sozinhos, a gente vê o Ted dando todo aquele discurso, né? E eles estão só. Todas as pessoas que estavam com ela já foram dizimadas. Já foram dizimadas. Então, só tem eles dois daquele bando, né? Daquele núcleo. E o Ted deixa escapar um indígena. Exatamente. A gente também não vê o Aki ali. Não. Né? Eu acredito que aquele índio, que é meio que o braço direito do Aki, foi encontrar ele, né? E tal. E aí, assim, e é bem legal também, porque eu acho que o Aki vai estar junto com a Maeve. Né? Que ele fala, né? Tipo assim, se você viver e tal, venham pra nos eu tô com sua filha, não sei o quê. E aí, eles são juntos e o Ted se mata. Ele se mata. Ele saca a arma e dá a impressão de que ele vai atirar em nela. Dolores. Só que ele sabe que Dolores consegue controlar a mente dele. Eu não acho que Dolores consiga controlar a mente dele. Ele tá falando, quando ele fala de controle, eu acho que é porque a narrativa dele sempre foi proteger ela. Ele nunca vai conseguir apertar o gatilho contra ela. E ela já reprogramou ele. É um controle emocional. Ela já reprogramou ele. Tipo, mesmo que ele seja reiniciado, ele ainda vai continuar com esse sentimento programado por ela. Então eu acho que é isso. Tipo, eu não acho que a Dolores consiga fazer o que a Maeve faz pela Rede Malhada. Eu acho que a questão do Ted é essa. Ele já é programado, já faz parte da essência dele. É persuasão mesmo, né? É persuasão. Persuasão que ela tem em cima dele. É sentimental mesmo o controle que ela tem por ele. Tipo, e aí a gente vê nesse discurso dele, tudo mais, a gente vê a cena dele com ela e depois ele se suicidando. A gente meio que vê o outro lado que meio que é um espelho, né? Como o Fernando falou, que é com a história do William com a mulher dele. Duas pessoas que amavam, né? Das outras pessoas e viram um lado que eles não conheciam, né? No caso a Dolores, né, como Wyatt, e o William como ele realmente é.
Entendeu? Então isso fez com que... O William como Mib. Como Mib. E os dois super abusivos, tanto a Dolores quanto... Com certeza. Quanto o William. Com certeza. Até a Maeve mesmo, no começo, quando ela começou a controlar, ela usou o personagem do Rodrigo Santoro pra muita coisa também. Sim. Sim. Então, abuso rola Mas, solto. velho, quem não nessa situação? Pois é. Tipo, claro, não sei, assim. Eu, assim, particularmente, eu shippo a Dolores com o William. Eu também. Sabe? Eu acho que são vilões que se merecem. E eu acredito que eles vão ficar juntos. No começo do episódio também, né? Tem na festa. A gente não falou disso. O William confunde. Assim, só voltando, né, um pouquinho. O William confunde uma garçonete com a Dolores. E ele fica meio... É uma coisa muito sentimental. Ele ainda é muito apagado a Dolores, sentimentalmente, com sabe? certeza. Eu acho que é isso. Indo pro núcleo do Bernard, ele tá lá, perto de onde a Maeve tá lá, né? Tipo, sendo reprogramada, eu acho, né? Ou então sendo descartada. Porque depois a gente vê que a ordem da Charlotte foi descartar ela. Quando ela consegue o que quer. Assim. Ela tá lá servindo de estudo pra aquele cara. E aí o Ford, na consciência do Bernard, fala pra ele chegar perto dela. Pra ele poder mandar uma mensagem. Pra ele poder mandar uma mensagem lá. Usando a rede malhada, né? E aí a gente, em primeiro momento, não mostra esse encontro. E a gente vai falar desse encontro depois. Mas antes dele encontrar a Elsa, ele passa essa informação. Sim. Passa... A mensagem do Ford. E aí, depois disso, ele encontra a Elsie. E o Ford lá na cabeça dele, feito um demoninho, assim, dizendo, não confie nela. Tá na natureza dela, né? Tipo, na natureza humana, não confiar, não sei o quê. Mas a questão é o seguinte, tipo... Eu não queria que o Bernard fizesse nada com a Elsie, porque ele já tinha feito. Total. Eu gosto muito da Elsie. E aí eu acreditava que não, que ele não ia se repetir isso, sabe? Na série. Ele deixou isso... O Ford, porque ele tava fazendo os comandos dele pra lá. E aí ele foi junto com a Elsie pra aquele lugar onde aconteceu aquela matança lá do Homem de Preto e tal. Sim. Nesse momento, o que ele faz? Ele tenta tirar fora da cabeça dele. Sim. Lá com os programas tudo. Isso, de todo jeito. Sai da minha cabeça! Ele quer tirar fora do jeito e ele mostra lá no tablet que algum arquivo foi deletado. Sim. Só que... E o Ford some. Só que, claro que ele não sumiu, sabe? Some não, menino. Tu achou que ia ser tão fácil ele tirar fora da cabeça dele? Não foi deletando. De jeito nenhum, mesmo. Você teve essa oportunidade de apagar... Aquele vírus que tem várias paredes pra você quebrar. Ele é como um vírus. Ele é como um vírus. Inclusive, porque essa mensagem que ele manda pra Maeve, ele tá também na consciência da Maeve. Sim. Então, meio que ele consegue se transferir. Se transferir de filho pra filho, assim, de rosto pra rosto. Então, porque essa programação de Ford, esse vírus, não só tem a capacidade de conversar com os rostos, como comandar, né? Como possuir. Programar os rostos. Pra fazer tal coisa. E quando ele tem um encontro com Maeve, ele beija a cabeça dela. E ele beijando a cabeça dela, eu interpreto como um lado simbólico. Simbolismo, né? Um simbolismo pra... Ele tá passando algum comando. Que eu acho que é tipo o controle absoluto sobre os poderes que a Maeve já tem. Mas tanto que quando ele beija a cabeça dela, a câmera vai pro tablet e tá tudo sendo reprogramado, tudo ficando ok. Meio que foi meio que um simbolismo mesmo. Ela tá tipo se regenerando. E a gente já sabe que a Maeve é a favorita. A gente a filha favorita dele. A filha favorita. É muito bíblico, né? Gente, eu amei esse encontro dele com a Maeve. Também. Eu achei bonito. Ele tava chorando. Anthony Hopkins tava chorando. Eu gosto muito das cenas de Anthony Hopkins, porque ele fecha. Porque... É Anthony Hopkins. Anthony Hopkins, né? Sir Anthony Hopkins. Exato. Maravilhoso. A gente vê a Charlotte trabalhando com o cara lá, né, da Delos, que programa também, com a Clementine. Ela com esse cara estudaram o que estava acontecendo com a Maeve, viram o que ela era capaz de fazer e implantaram na Clementine esse programa. Isso. Entendeu? Vírus. Como se fosse um vírus, como se ela fosse uma bomba de vírus, entendeu? Então eles testam com uns hosts lá que estavam presos, ela comandando eles através de telepatia.
ou pela rede, né? Pela rede malhada, malhada. a se matarem. Isso. O que é uma coisa bizarra. A se matarem. Aí eles ficam lá se matando dentro dessa sala. E aí ela se torna uma arma. Isso. Entendeu? A favor da Delos, contra os hosts. Então, e aí a gente vê que isso aí vai ser pano pra manga do Vai ser episódio. pano pra manga. Inclusive, eu fico pensando como vai ser a Maeve, né? Tipo, tendo que lidar com a Clementine. Porque ela tem um sentimento pela Clementine. Best friends. E eu acho que, voltando a essa questão do encontro do Ford com a Maeve, ele deu pra ela meio que não só a bênção, né, da filha favorita e tal, mas eu acho que ela meio que é a escolhida dele pra fazer, pra ser guiar o plano dele. Messias. Ela, na verdade, ela é Jesus. Maeve é Messias. O quê? Com certeza. Tipo, Ela ela é a que preferida do Exato. criador, sabe? Tipo, É. todo mundo pensa. Ele não gostava da Dolores. Ele não gostava da Dolores. Quem Quem gostava gosta? Quem Era gostava Arnold. era o Arnold, porque ele fala no episódio. Eu não entendo por que você gosta tanto dessa mulher, né? Coragem, né? Da anfitriã e tal. Coragem. Não entende isso. Uhum. Mas aí a gente depois vê durante a temporada que tem uma conexão com o filho do Bernard, né? Exatamente. Meio que a É. criação da Dolores foi alguma coisa muito do Uhum. filho. Tem e traços tal. do filho, né? Exatamente. Da personalidade do filho dele. Então vai ser bem complicado essa questão da Clementine mesmo. Vai. Mas a gente vai deixar pra falar agora, né, do teaser. Pois é, o teaser do último episódio, que Teaser. foi loloque, muito doido, muita coisa acontecendo ao mesmo Muita tempo, coisa. muitas pessoas aparecendo, pessoas que a gente pensou que não ia aparecer, né? Que é o Logan, né? Tem cenas com ele que aí a gente não sabe se é passado, se é uma coisa virtual, Se sabe? ele virou Se é um um host. host, a gente não sabe. Eu tô perdida. Tem ela com o Bernard lá na fornalha, Minha cabeça tá explodindo. tem Aquela, ela com só o de pra preto. deixar claro, né? Aquela biblioteca Uhum. onde eles estão lá, dá pra perceber porque não é tão rápido o Ah, teaser. Aquilo ali é a fornalha. O que é a fornalha, se você tá perdido? Uhum. É aonde tá a consciência, né, os dados dos Sim. humanos, Visitantes. dos visitantes. Sim. São muitos os visitantes. Exatamente. São as E pessoas aí, poderosas. a gente vê o senhor delos lá. Sim, a gente viu Uhum. o senhor A dela. gente vê que eles estão também na casa do William. Sim. A gente vê o Logan é uma chave muito importante. Porque a gente não sabe da história do Logan completa. É muito fragmentada. Sabe? É um pedaço aqui, outro ali. E aí a gente vai. Eu acho que nesse episódio a gente vai ter alguma resposta. A gente sabe que ele já morreu de overdose, Total. mas a gente vai saber alguma coisa. Ele vai ser uma ponte pra gente descobrir alguma coisa. Pode ser sobre o Homem de Preto, pode ser sobre alguma coisa da Delos, Uhum. entendeu? É porque o Logan sabia de muita coisa, Exatamente. entendeu? Ele era o vice-presidente da companhia. Exato. Então, eu acredito que vão ser flashbacks dele, ou ele tem, sei lá, tipo, dentro mesmo da rede, eu não sei se ele pode ter se transformado num monstro. Ou a consciência dele também Exatamente. tá nessa fornalha, talvez. Sim. Total. Querendo ou não, eu acho que deve estar, né? Total. Porque ele já visitou. E aí, acho sei que lá, o deve tá. Bernard junto com a Dolores pega aquele negócio Uhum. e se implanta, ela vai lá Será? e, sabe, ele mostra coisas pra ele. Pode ser. Porque a cena dela com o Bernard lá no faroeste lá da cidade, né? Uhum. Parece muito quando ele tava dentro do berço, né? Junto com o Ford. Então é uma coisa Exato. tipo virtual. Não física, assim, não no mundo Uhum. físico. Então pode ser que seja. Então, total. E ali eles podem encontrar as respostas. Nag. Ficam os mistérios até semana que vem. Exatamente. Não, mas tem outra coisa pra falar do teaser, né? O quê? Que é uma imagem que a gente catou Ah, na sim. internet. No grupo. Antes disso, eu quero falar aqui, Homem de Preto e Dolores. A gente vai ter um momento que o Homem de Preto, pelo menos pela edição desse teaser, ele vai apontar uma arma pra cabeça da Dolores. Eles estão sozinhos. Uhum. Sim. E aí é que vai ser... Será que todos os sentimentos Ah, menina, com um certeza. pelo outro Eu vão acho- voltar? Eu acredito que ele não. Eu acho que ele não mata ela. Ele não mata, não, mas eu acho difícil de acreditar que ele tenha um resquício de sentimentos bons dentro dele. Não bons, mas. Assim, tipo amor, piedade, compaixão, entendeu? Eu Entendi. vejo ele como uma máquina, mais máquina do que os hosts, Uhum. Uhum. entendeu? Então, mas eu acredito também que haja a possibilidade de que ela ainda seja o grande amor da vida dele e que eles se merecem. A gente viu uma imagem no site, nas redes sociais, que a Sim. gente vai colocar aqui na imagem, na tela. E nessa imagem você pode ver que tem uma dobra, na verdade uma abertura. Como se fosse uma rachadura. Uma rachadura no horizonte, assim. Isso, o horizonte tá que aparece no quebrado. teaser.
Mas é bem rápido. Muito rápido, segundos, assim, milésimos. Porque a gente não tinha nem notado no teaser. A gente Exatamente. só viu, inclusive a gente vai postar a foto e dar os créditos à pessoa que Sim, com postou certeza. isso. Sim. Obrigado. Porque esclareceu muitas coisas, ou deixou muitas dúvidas também. Eu acho que essa rachadura aí é uma rachadura na borda, né? Porque eu acho que dentro dessa ilha, porque eu acredito que é numa ilha, seja uma redoma, né, dentro. E aí, sei lá, aquilo ali pode ser também uma porta. Eu não sei, eu fiquei É tipo show de Truman. Ou pode ser uma rachadura também que pode liberar a inundação. Talvez, né? Pode ser. Aquela coisa assim, porque eu acredito que aquela parte ali, pô, é muito, sei lá, bíblico, sabe? Tipo, acho que a inundação vai ser um mar vermelho, sei lá, uma coisa bem assim. Ford gosta de brincar de Deus. Ele é Deus, né, naquele mundo. Com certeza. Nada mais justo do que ele fazer algo de magnitude bíblica. Exato. Essa foi nossos comentários sobre esse episódio, né? Se a gente fosse deixar pra falar tudo que a gente ia falar, a gente ia ficar aqui tagarelando a noite toda. Exato. Mas aí, mas depois a gente só vai estar... que a gente tá gravando isso aqui 2 horas da manhã. 2 horas da manhã. E a gente vai estar comentando o último episódio também. E depois a gente vai estar fazendo um recap de todos os episódios, tá? Então fiquem ligados aí, que a gente vai estar, com certeza, pensar em coisas novas pra falar. Aí Fernanda vai estar com a gente também. Com certeza. Vocês vão me aguentar mais um pouquinho. E aí é isso. Deixem nos comentários o que vocês acharam do episódio. Suas teorias. Exatamente, suas teorias. Quem é o Manny Payton, se ele é russo, se ele não é, Ford... Todo mundo, comenta aqui embaixo o que vocês acharam. E não esqueça de deixar seu like nesse vídeo para ajudar as manas, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para ficar ligado nas notificações do nosso canal. E até o próximo vídeo. Tchau. Beijinho.